Quantas vezes você já se viu começando algo com entusiasmo, mas no meio do caminho percebeu que não tinha recursos suficientes para terminar? Seja um projeto, uma compra ou até mesmo uma meta pessoal, a falta de planejamento pode transformar sonhos em frustração. Esse ciclo é devastador e muitas vezes silencioso. Ele não apenas consome suas finanças pessoais, mas também afeta sua paz espiritual, sua confiança e até sua fé. Jesus abordou esse tema de forma clara em Lucas 14:28, dizendo: "Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com que a acabar?" Esse versículo vai além de uma lição sobre planejamento financeiro. Ele nos ensina sobre responsabilidade, sabedoria divina e a importância de alinhar nossos projetos com os recursos e propósitos divinos que Deus nos deu. Sem isso, podemos acabar construindo algo que desmorona antes mesmo de ser concluído. Hoje, você vai aprender como identificar e evitar os erros que têm sabotado seus sonhos. Vou compartilhar passos práticos baseados na Palavra de Deus para te ajudar a planejar melhor e transformar seus objetivos em conquistas reais. Fique comigo até o final, porque esse pode ser o momento de virar a chave e construir a prosperidade financeira bíblica que Deus já planejou para a sua vida. No versículo de hoje, Lucas 14:28, Jesus nos dá uma lição prática e profunda. "Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com que a acabar?" Essa passagem nos convida a refletir sobre a importância de planejar antes de agir. Assim como um construtor não começa uma obra sem calcular os custos, precisamos avaliar nossos passos, alinhar nossas decisões aos princípios bíblicos e evitar desperdícios para alcançar a verdadeira prosperidade financeira bíblica e paz espiritual. Este ensinamento é um convite para analisarmos como estamos conduzindo nossas vidas. Será que estamos planejando com sabedoria e alinhando nossos objetivos aos valores bíblicos? Ou estamos deixando o improviso e os impulsos nos afastarem dos propósitos divinos? Vamos explorar juntos como esse princípio pode transformar nossa forma de agir, tanto nas finanças pessoais quanto na nossa caminhada espiritual, permitindo que alcancemos a verdadeira prosperidade bíblica e experimentemos o equilíbrio que Deus planejou para nossas vidas. A palavra diz: "Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com que a acabar?" Lucas 14:28. Este versículo é uma poderosa metáfora usada por Jesus para ensinar sobre planejamento financeiro e comprometimento. Ele nos alerta que começar algo sem calcular o custo pode levar à frustração e ao fracasso. Essa lição vale tanto para a vida espiritual quanto para decisões práticas, como organizar finanças pessoais ou alcançar objetivos importantes. No cotidiano, isso nos ensina a importância de avaliar nossos recursos e planejar com sabedoria divina antes de agir, garantindo que nossos esforços não sejam em vão. "Pois qual de vós, querendo edificar uma torre?" Jesus começa com uma pergunta que convida à reflexão. Ele nos pede que, antes de empreender algo significativo, pensemos no compromisso necessário para concluir a tarefa. Na época de Jesus, a construção de torres era comum, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Elas simbolizavam segurança, vigilância e estabilidade. Porém, edificar uma torre sem planejamento era motivo de vergonha, pois demonstrava imprudência e falta de responsabilidade. Aqui Jesus usa essa imagem para ensinar que o discipulado e qualquer projeto na vida exigem preparo e determinação. Hoje, essa metáfora pode ser aplicada ao modo como lidamos com nossos objetivos, sejam espirituais ou financeiros. Quantas vezes começamos algo sem realmente avaliar se temos os recursos ou o plano necessário? Isso pode incluir desde investir com sabedoria até evitar assumir compromissos que não podemos cumprir. Entender que Deus valoriza o planejamento nos ajuda a alinhar nossas ações com os propósitos divinos, buscando sabedoria em cada decisão. Planejar antes de agir nos protege de dívidas e desperdícios,
garantindo que nossas escolhas resultem em prosperidade financeira bíblica e estabilidade. Não se assenta primeiro a calcular a despesa. Jesus destaca a importância de calcular o custo antes de tomar qualquer decisão importante. Isso não é apenas uma questão prática, mas um princípio de educação financeira à luz da Bíblia. No mundo antigo, calcular os custos de uma obra era essencial para evitar desperdício de recursos e constrangimento público. Essa lição nos lembra que Deus espera que sejamos administradores sábios do que Ele nos confiou. Hoje, calcular a despesa pode ser aplicado de forma literal às finanças pessoais. Por exemplo, ao planejar uma compra grande ou iniciar um projeto, devemos considerar nossos ganhos, despesas e prioridades, alinhando nossas ações aos valores bíblicos. A prática de avaliar nossas ações reflete um coração que busca honrar a Deus com responsabilidade e gratidão. Quem calcula antes de agir evita endividamentos desnecessários e tem maior chance de alcançar suas metas com segurança, praticando o planejamento financeiro pessoal. Para ver se tem com que a acabar. Concluir o que começamos é tão importante quanto começar. Jesus nos ensina que o planejamento é a chave para evitar fracassos desnecessários e alcançar a verdadeira prosperidade bíblica. Na época de Jesus, inacabado era sinônimo de fracasso e vergonha. Isso servia como um alerta para que as pessoas não assumissem projetos sem estarem preparadas. No mundo moderno, é comum ver pessoas desistindo de projetos porque subestimaram o esforço necessário. Isso pode acontecer em finanças, como começar a economizar sem um objetivo claro, ou até mesmo na vida espiritual, ao assumir compromissos que não conseguem manter. Aprender a finalizar o que começamos nos ensina disciplina e perseverança, valores essenciais para o crescimento espiritual. Completar o que iniciamos, como um planejamento financeiro, garante resultados concretos e nos aproxima dos nossos objetivos. Lucas nos ensina que grandes conquistas exigem planejamento, comprometimento e sabedoria divina. Deus nos chama a sermos responsáveis com o que Ele nos confia, tanto na vida espiritual quanto nas decisões práticas. Quando planejamos com sabedoria, evitamos frustrações e experimentamos o propósito de Deus em nossa vida. Que possamos usar este ensinamento para construir com segurança, confiando sempre na direção divina e alcançando a verdadeira prosperidade financeira bíblica. A mudança é desafiadora, mas absolutamente essencial para vivermos os propósitos de Deus. Aprendemos que antes de construir algo significativo, precisamos calcular os custos e nos comprometer com o processo. Isso exige coragem para enfrentar o desconforto e sabedoria divina para tomar decisões que alinhem nossa vida aos princípios bíblicos e aos valores de Deus. Quando abraçamos a transformação, Deus nos guia e molda para algo muito maior do que imaginamos, trazendo paz espiritual e equilíbrio. Muitos de nós sabemos como é difícil sair da zona de conforto. Imagine alguém como Marta, que sempre colocou os outros em primeiro lugar, mas nunca reservava tempo para planejar sua própria vida. Com o tempo, ela se viu sobrecarregada, sem recursos e sem direção. Ela queria mudar, mas o medo de errar a impedia de dar o primeiro passo. Talvez você também enfrente situações parecidas, um projeto que nunca começa, uma vida financeira desorganizada ou o desânimo diante de sonhos interrompidos. A dor de ver esforços desperdiçados pode ser paralisante, mas é nesse momento que Deus nos chama para confiar nele e agir. Assim como Marta precisou reorganizar suas prioridades e alinhar suas finanças aos princípios bíblicos, você também pode superar esses desafios com determinação, planejamento financeiro e fé. A boa notícia é que Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele não apenas entende nossas lutas, mas também nos equipa para superá-las. Em Lucas, vemos que o planejamento é mais do que uma prática humana. É um princípio divino que reflete sabedoria divina e confiança em Deus. Seja qual for o seu desafio hoje, lembre-se: Deus é a força que você precisa para começar e a sabedoria para terminar. Ele está ao seu lado, guiando cada decisão e usando até os obstáculos para moldar seu caráter
e te levar à prosperidade bíblica e ao equilíbrio necessário para viver com propósito. Toda dor tem um propósito. O que hoje parece impossível pode ser exatamente o que Deus está usando para te levar a um novo nível. Jesus nos lembra que começar sem planejar leva ao fracasso, mas quando nos alinhamos ao propósito divino, até os momentos difíceis se tornam ferramentas de crescimento. Marta, por exemplo, ao reorganizar suas prioridades e confiar em Deus, transformou sua vida. Ela descobriu que pequenas mudanças em sua rotina abriram espaço para grandes vitórias. Assim como ela, Deus quer usar os seus desafios para te preparar para algo maior. Aplicar a educação financeira à luz da Bíblia e desenvolver um planejamento financeiro pessoal são passos práticos que podem transformar sua rotina e te guiar rumo à verdadeira prosperidade financeira bíblica. A transformação nunca é fácil, mas é sempre recompensadora. Dê o primeiro passo hoje. Identifique um sonho ou objetivo que você adiou por medo ou falta de planejamento. Coloque-o diante de Deus e peça sabedoria para começar. Confie que Ele está no controle, moldando cada detalhe para o seu bem. Ao agir com valores bíblicos e sabedoria divina, você verá a mudança acontecer em todas as áreas da sua vida. Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus ainda está trabalhando em você. Ele não apenas te capacita para começar, mas te sustenta até o fim, permitindo que você alcance a verdadeira prosperidade financeira e viva em paz espiritual, alinhado aos propósitos divinos. Agora que entendemos como a mudança é essencial para alinhar nossa vida aos propósitos de Deus, é hora de dar o próximo passo. Não basta apenas saber, é preciso agir. Assim como vimos em Lucas, o planejamento financeiro não é opcional, mas um fundamento para construir uma vida próspera e abençoada, alinhada aos princípios bíblicos. Os ensinamentos bíblicos não são apenas mensagens inspiradoras. Eles são ferramentas práticas para transformar nossa vida. Quando aplicamos o que aprendemos, colocamos nossa fé em ação, alinhando nossas escolhas ao propósito divino. Pequenas mudanças, como organizar suas finanças pessoais, estabelecer prioridades claras ou buscar a educação financeira à luz da Bíblia, podem gerar grandes resultados. Essas práticas refletem os valores bíblicos e nos ajudam a alcançar a verdadeira prosperidade financeira bíblica. Se você sente que não sabe por onde começar, lembre-se, Deus caminha com você. Ele te dá sabedoria divina para agir e força para continuar. Sua presença é constante, guiando cada decisão e mostrando como alinhar seus esforços aos valores de Deus. E eu estou aqui para te ajudar a transformar esses princípios em práticas reais, passo a passo, sempre com base na palavra de Deus. Agora é o momento de agir. E vamos juntos aprender como transformar os princípios que vimos até aqui em atitudes concretas, que podem mudar sua vida, sua maneira de planejar e prosperar. Ao aplicar o planejamento financeiro pessoal e priorizar o equilíbrio entre a vida espiritual e a gestão dos seus recursos, você estará vivendo de acordo com os valores bíblicos e construindo um futuro alinhado aos propósitos divinos. A palavra diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa, para ver se tem com que a acabar? Lucas 14:28. Este versículo nos ensina a importância do planejamento financeiro. Jesus utiliza a metáfora de um construtor para mostrar que, sem calcular os custos, é impossível completar uma obra. Da mesma forma, nossas decisões espirituais e financeiras exigem preparação. Vamos explorar cada parte dessa passagem para aprender como aplicar esses princípios bíblicos no nosso cotidiano. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, na palavra diz, Jesus começa com uma pergunta retórica para nos fazer refletir sobre nossas escolhas. Ele sugere que antes de iniciar algo importante, precisamos pensar no compromisso necessário para concluí-lo. Imagine que você quer reformar sua casa. Antes de contratar um pedreiro ou comprar materiais, você precisa ter clareza sobre quanto pode gastar.
Anotar o que será necessário e comparar preços te ajuda a evitar dívidas acumuladas e arrependimentos. Planejar antes de agir evita frustrações e desperdícios. Ao aplicar esse princípio, você consegue usar seus recursos com sabedoria divina, priorizando o essencial e economizando para metas financeiras maiores. Não se assenta primeiro a calcular a despesa. A palavra diz: Jesus enfatiza o valor do planejamento detalhado. Ele sugere que calcular custos não é apenas uma boa prática, mas uma necessidade para evitar fracassos. Você quer começar um curso profissionalizante para melhorar sua carreira. Calcule o custo total, incluindo mensalidades, transporte e material. Com isso, você pode criar um planejamento financeiro pessoal e ajustar outros gastos para garantir que conseguirá concluir. Essa prática te ensina a organizar suas prioridades e a manter o foco em metas claras. Além disso, reduza a ansiedade causada por gastos inesperados, fortalecendo sua educação financeira à luz da Bíblia e promovendo equilíbrio. Para ver se tem com que a acabar, na palavra diz: Jesus nos chama a refletir sobre o compromisso de finalizar o que começamos. Ele nos lembra que começar algo sem ter condições de concluir pode resultar em frustração e descrédito. Você decidiu economizar para uma viagem em família, mas em vez de apenas guardar o que sobra, estabeleça um valor fixo mensal, priorizando o que é importante. Por exemplo, reduza gastos com supérfluos e direcione essa economia para sua meta, aplicando os valores bíblicos de organização. Concluir o que você começa gera confiança e disciplina. Isso te aproxima dos seus objetivos e evita o desperdício de recursos. Além disso, demonstra responsabilidade na administração dos bens que Deus confiou a você, refletindo a verdadeira prosperidade financeira bíblica. Lucas nos ensina que o planejamento é essencial para alcançar nossos objetivos. Seja na vida espiritual ou financeira, Deus nos chama a agir com sabedoria, priorizando o que é importante e evitando decisões impulsivas. Quando calculamos os custos e seguimos o plano, conseguimos construir algo sólido e duradouro, refletindo a verdadeira prosperidade bíblica e a paz espiritual que Ele deseja para nossas vidas. Você já conheceu alguém que começou algo com entusiasmo, mas viu tudo desmoronar no meio do caminho? Ana, uma jovem empreendedora, decidiu abrir seu próprio negócio. Ela investiu o que tinha e até fez empréstimos para comprar equipamentos, mas com o tempo percebeu que não havia calculado os custos corretamente. As dívidas acumuladas começaram a crescer e, antes mesmo de completar um ano, o negócio fechou. Ana sentiu vergonha e desânimo, acreditando que havia fracassado completamente. Assim como Ana, muitos de nós enfrentamos o peso de decisões impulsivas. Esse versículo de Lucas 14:28 nos ensina que antes de começar qualquer jornada significativa, precisamos planejar, calcular os custos e entender o que será necessário para completar o que iniciamos. Esse princípio é fundamental, tanto na vida espiritual quanto na gestão dos nossos recursos financeiros. Neemias, um homem que vivia como copeiro do rei, recebeu a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Antes de tomar qualquer atitude, Neemias orou, jejuou e analisou cuidadosamente o que seria necessário para concluir a obra. Ele sabia que a tarefa era desafiadora, que enfrentaria oposição e que precisaria de recursos financeiros, estratégia e pessoas comprometidas. Quando chegou a Jerusalém, Neemias não começou imediatamente. Ele inspecionou os muros, avaliou os danos e planejou cada passo. Mesmo enfrentando inimigos que tentaram desmoralizá-lo, Neemias permaneceu firme porque havia se preparado. Com sabedoria divina e dedicação, ele concluiu a reconstrução em tempo recorde, provando que o planejamento aliado à fé leva à realização de grandes coisas. Assim como Neemias, somos chamados a planejar nossas decisões, sejam elas espirituais, financeiras ou emocionais. Lucas nos ensina que começar algo sem calcular os custos pode levar à frustração e ao fracasso. Isso vale para projetos financeiros, como economizar para uma compra importante, ou para a caminhada espiritual,
onde é necessário entender os desafios e compromissos de seguir a Cristo. Na vida moderna, aplicar esse ensinamento significa reservar tempo para organizar seus objetivos financeiros e recursos espirituais. Seja ao iniciar um novo trabalho, ao investir ou até ao administrar suas finanças pessoais, Deus nos convida a agir com sabedoria bíblica e preparação. Neemias nos mostrou que o planejamento financeiro e a preparação são mais do que uma etapa, são uma demonstração de fé e compromisso. Lucas nos lembra que calcular os custos antes de agir é essencial para alcançar nossos objetivos e viver de acordo com os propósitos de Deus. Agora, quero te ajudar a transformar esse aprendizado em atitudes práticas, com desafios que podem fazer toda a diferença na sua vida espiritual e financeira. Vamos juntos dar esse passo rumo à prosperidade bíblica e ao equilíbrio? Hoje vimos em Lucas 14:28 que Jesus nos ensina a importância de planejar antes de agir. Assim como um construtor calcula os custos antes de iniciar uma obra, somos chamados a avaliar nossas decisões e nos comprometer com aquilo que podemos concluir. Esse princípio se aplica a todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional e financeira. Quando planejamos com sabedoria divina, vivemos de maneira alinhada aos propósitos de Deus e nos aproximamos dos sonhos que Ele deseja realizar em nós, refletindo os valores bíblicos e promovendo a verdadeira prosperidade bíblica. Agora que você aprendeu esse ensinamento, preciso te lembrar de algo essencial. Conhecimento sem ação é inútil. Deus te trouxe até aqui, deu a você a oportunidade de aprender algo novo e abriu seus olhos para um princípio transformador. Mas agora, Ele espera que você faça a sua parte. Não basta entender os planos de Deus, é necessário colocá-los em prática. É como receber um mapa para um tesouro e nunca sair para buscá-lo. Hoje, eu quero te desafiar a transformar esse aprendizado em ações concretas. E para te ajudar, preparei desafios práticos que vão te levar a dar o próximo passo com sabedoria e confiança. Separe 15 minutos hoje para refletir sobre um projeto ou objetivo que você deseja alcançar. Ore a Deus, pedindo orientação e sabedoria para planejar cada detalhe. Escreva 3 passos práticos que você pode começar a fazer para tornar esse plano viável, entregando-o completamente nas mãos dele. Crie um checklist financeiro semanal. Anote todos os seus compromissos financeiros desta semana, desde os pequenos gastos até as contas fixas. Ao lado de cada item, avalie se ele é realmente necessário ou pode ser ajustado. Por exemplo, se perceber que está gastando demais com cafés fora de casa, planeje economizar esse valor e redirecioná-lo para algo importante, como a criação de uma reserva financeira. Se este conteúdo falou com você, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem e se inscrever no canal. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas, espalhando os princípios bíblicos e transformando vidas. Para acelerar sua transformação espiritual e financeira, confira o recurso especial que deixei no primeiro comentário fixado. Ele foi criado para te ajudar a aplicar os princípios bíblicos no seu dia a dia e construir uma vida de prosperidade financeira bíblica alinhada aos propósitos de Deus. Hoje, demos um passo importante em direção à sabedoria e ao planejamento financeiro. Amanhã vamos continuar explorando como tomar decisões que refletem os valores de Deus e que nos aproximam de uma vida plena e abençoada. Não perca! Que Deus abençoe suas escolhas, te dê clareza em cada decisão e fortaleça sua caminhada. Que Ele derrame paz espiritual sobre sua vida e te guie em direção aos planos de prosperidade bíblica que Ele já preparou para você.